primeira delas é a questão da curva de juros nos Estados Unidos. Os juros de 2 anos vai cair com mais velocidade do que os juros de 10 anos. Isso vai fazer com que a gente tenha o tal do bull steepening lá fora. E isso abre os Goldilocks da economia americana, faz com que os investidores se tornem propensos a tomar risco esse ano. O S&P bateu 6 mil pontos até o final do ano. Acho que a Bolsa Americana tem tudo para dar uma excelente arrancada, capitaneada pelas Magnificent Seven, né? Elas devem ali, de certa forma, entregar retornos parecidos com o incremento dos lucros que elas vão ter ao longo desse ano. O preço do barril do petróleo, acho que deve ficar nessa casa dos 70, 80 dólares. Os riscos geopolíticos, eles existem, são claros, mas não acho que eles vão ser suficientes para mexer no preço do petróleo. Tanto o ouro quanto o Bitcoin avançam bastante. Acho que o Bitcoin ele ganha um impulso aí da liquidez, supera os 70 mil dólares até o final do ano. E o ouro, de certa forma, também ganha espaço dentro da carteira dos investidores, ambos aí sob a ótica de reserva de valor. O ouro bate aí os 2.500 dólares libra onça também no final do ano. A Bolsa Brasileira tem tudo para avançar esse ano. A gente está com um processo de desinflacionário, um processo de afrouxamento monetário em curso, que vai dar o gás necessário para as empresas, enfim, apresentarem uma lucratividade maior do que está todo mundo esperando e vai, vamos dizer, reduzir o custo de capital das empresas. Sobre essa ótica, a Bolsa deveria alcançar facilmente aí os 170 mil pontos. Mas eu acho que o índice Small ultrapassa o índice Ibovespa esse ano. Eu acho que o Small vai andar muito mais que o Ibovespa, especialmente sobre essa ótica de redução de custo de oportunidade. Acho que é bastante favorável e vai acabar surpreendendo. Eu acho que a Selic deve vir mais para baixo do que o mercado está esperando, né? O mercado tem uma taxa aí para o final do ano ao redor dos 9%. Acho que as taxas vêm mais para baixo e acho que os juros que vence daqui a 2 anos vai acabar fechando o ano mais para baixo do que a gente está vendo hoje. As ações da Petrobras vão acabar apresentando um desempenho melhor que do Ibovespa. Sob a ótica de que as ações ali precisam reprecificar, se você olha sobre a questão dos dividendos da Petrobras, a Petrobras ainda está pagando um dividend yield na casa dos 30% ao ano, me parece muito. Então o mercado, de certa forma, vai puxar o preço da ação e vai acabar, vamos dizer, trazendo esse dividend yield para níveis mais razoáveis. Então o dólar aqui no Brasil, para mim, ele deve caminhar em direção aos 4, o dólar em relação ao real, né? Ele deve caminhar para os 4,50, mas ele devolve um pouco desses ganhos aí e termina o ano ali nesse mesmo nível que ele começou, que é um nível que é saudável para a economia brasileira e é um nível que talvez os investidores se sintam confortáveis em investir aqui no país. Entra ano e sai ano, a gente faz um balanço de como foi o ano anterior e o que esperar para o próximo. No mundo dos investimentos não é diferente. É preciso rever os pontos positivos e negativos para então fazer uma análise do ano que começa e então tomar as melhores decisões de investimento. Para te ajudar nesse processo, eu, Paula Comassetto, estou aqui com João Piccioni, CIO da Empíricos Gestão, que vai fazer uma análise do cenário global para 2024 para te ajudar a tomar essas melhores decisões de investimento. Obrigada pela participação, João. Oi, Paula, tudo bem? Eu que agradeço. Vamos começar fazendo uma revisão de como foi 2023. Quais foram as lições aprendidas? Bom, Paula, 2023 foi um ano bastante atribulado, né? Nós tivemos ali momentos nos quais nós nos deparamos com, vamos dizer, com diferentes caminhos possíveis para a economia, né? Logo no começo do ano, houve ali a quebra dos bancos regionais nos Estados Unidos e isso trouxe de volta o medo de que, vamos dizer, a dinâmica dos mercados pudesse
está caminhando para um cenário de ruptura. Rapidamente o Federal Reserve agiu, injetou dinheiro nos bancos médios e, de certa forma, impulsionou os ativos de risco. Foi a partir daquele momento que a Bolsa Americana iniciou uma trajetória de alta, que perdurou pelo menos até a metade do ano, e naquele momento que os investidores começaram a olhar, inclusive, para outros mercados, e vamos dizer, deixaram um pouco de lado aquela visão de que as economias iriam entrar numa recessão profunda. Nesse primeiro momento, eu acho que a gente pode tirar a primeira lição, que veio aí do Federal Reserve. As lições que ficam claras vamos lá de fora, a gente tem o Fed virando um cara que ele está mais preocupado em tomar conta dos mercados do que em ser um emprestador de última instância. Ele não vai esperar os mercados quebrarem para ele fazer alguma coisa. Você tem um apetite por risco dos investidores globais, vamos dizer, muito maior do que a gente está acostumado, e a liquidez é algo que precisa ser acompanhada, porque ela move os mercados. Então são esses 3 pontos em relação ao mercado internacional que eu acho que são chave na condução nessa dinâmica que a gente viu em 2023. Foram chaves e vão ser chave aqui para frente também. E aí, quando a gente olha para o Brasil, por mais que o investidor ele olhe para o que está acontecendo no Brasil e esteja sempre ligado no que o nosso ministro da Fazenda está falando, o foco precisa ser muito mais, vamos dizer, em todas essas dinâmicas de liquidez do que na própria política brasileira. Então, uma lição que fica a Bolsa Brasileira vai andar ou vai cair ao sabor do que acontece lá fora, associado a, vamos dizer, a uma melhora ou piora das condições locais. Quer dizer, se as condições locais ficarem muito positivas, se o governo não tirar o Brasil do trilho e lá fora andar muito bem, eu acho que o Brasil vai andar muito bem em 2024. Então, é um pouco disso. Eu acho que essa é uma lição que precisa ficar bem clara para os investidores, de forma geral. Ativos de risco no Brasil tem uma perna lá fora muito grande. Olha para fora porque vai fazer muito sentido na hora de você investir. E aí, essa questão da liquidez, essa questão da paciência é muito importante. E outra coisa que o que vai agregar retorno, além das condições lá de fora, é a questão do processo desinflacionário, do processo de queda de juros, que no Brasil ele é muito mais poderoso do que qualquer outra dinâmica que você possa ter. No Brasil, a hora que você fala que a Selic vai cair, isso vai afetar balanço, vai afetar resultado e vai acabar gerando, vamos dizer, um apetite pelo risco de novo. Então, quando a gente olha para 2024, o que a gente vê é uma perspectiva mais positiva em relação à Selic, obviamente. Assim, me parece claro que a gente tem um ano, vamos dizer, auspicioso, eu tenho falado. Mantendo as condições aí que a gente tem uma perspectiva positiva. Você falou do peso da Selic, já temos 2 quedas programadas e até chegar a 1 dígito no final do ano. Pensando nisso, a gente tem a gente conseguir ver aqui o peso que tem as decisões tomadas, a economia lá nos Estados Unidos principalmente. Pensando em 2024 e tendo esse cenário como background, quais são as suas projeções para esse ano que está apenas começando? A minha primeira previsão diz respeito exatamente à curva de juros nos Estados Unidos. Curva de juros nos Estados Unidos que o ano passado se moveu, vamos dizer, de formas abruptas, Os juros avançaram muito, especialmente na ponta longa, os juros avançou muito. Na ponta curta veio o aumento das taxas do Federal Reserve, Mas olhando para 2024, a minha expectativa é que o Fed realmente venha com cortes de juro. Não espero cortes de juro agora, nesse primeiro trimestre. Acho que os cortes vão começar a vir a partir do segundo trimestre, mas especificamente ali por volta de julho, porque o Fed ele mudou um pouco. Talvez os mercados não consigam perceber, mas se a gente vai no detalhe da questão de liquidez, o Fed está mudando um pouco a forma de gerar melhorias nas condições financeiras dos mercados por meio da liquidez
E ele não vai fazer isso por meio dos juros, nesse primeiro trimestre. Então, o que eu quero dizer por conta das medidas que ele está fazendo, do suporte aos bancos regionais, da questão da geração de liquidez via conta do Tesouro Americano, enfim, todos esses processos, eu escrevi bem, está bem descrito na carta, até para quem tiver curiosidade, todos esses processos vão gerar um pulso de liquidez que vai fazer com que as condições financeiras nos Estados Unidos fiquem melhor do que estava todo mundo prevendo. E isso vai fazer com que o Fed, na outra mão, não demore um pouco mais para baixar juros. Não é o que o mercado está prevendo agora, né? O mercado está bastante otimista até, inclusive ali prevendo mais para março, né? É isso aí. Eu estou achando que vai ser mais para frente, mas, por outro lado, quando a gente olha a curva de juros e a gente, vamos lá, pega vencimentos um pouco mais distantes, como o 2 anos e o 10 anos, eu espero que a curva americana passe pelo tal do bull steepening. O que é o bull steepening? Vamos lá. Hoje, os juros nos Estados Unidos, o título de 2 anos está pagando mais juros do que o título de 10 anos. Quando os juros de 2 anos ele cai mais do que o juro de 10 anos, você tem um processo que é chamado de bull steepening. Quer dizer, a curva de juros ela volta a ser inclinada positivamente e isso, vamos dizer, melhora muito as condições financeiras do mercado. Imagina o seguinte, vamos pensar sobre a ótica do banco. O banco capta sempre nos juros mais curtos, né? Ele capta ali num depósito à vista, né? Pensa no Brasil, fica mais fácil. Ele capta no CDI. Sim. E empresta juros mais longos. Ele faz um financiamento para você de 3 anos. Né? Então, quando essa curva vamos dizer, ela se inclina positivamente, que é esse processo de bull steepening, para os bancos emprestar dinheiro fica rentável. Então, o que vai acontecer com a economia nos próximos meses, essa desaceleração da economia americana vai fazer com que o Federal Reserve em algum momento comece a baixar os juros e os juros de curto prazo vai cair com uma velocidade maior do que os juros de longo prazo. Esse é o tal do bull steepening. E isso vai melhorar muito as condições financeiras da economia, vai gerar muita liquidez e vai abrir o tal do Goldilocks lá fora, que é justamente você comprar cases que estão mais ligados ao crescimento, cases que, vamos dizer, tem uma perspectiva mais interessante de investimento, CAPEX, enfim. Então, que são hoje os principais ativos na Bolsa Americana. Então, a Bolsa Americana deve andar muito bem. Esse processo, o investidor pessoa física ele não consegue operar muito bem. Via fundos de investimento a gente consegue fazer por conta da alavancagem, utilizando derivativos. A gente tem algumas carteiras nossas que estão fazendo com essa operação montada. Essa operação deve acontecer. E os juros de 10 anos, aí nesse sentido, eu não acho que ele vai cair tanto. Ele hoje está sendo negociado aí por volta de 3,95%, 3,4% ao ano. Não acho que ele cai muito porque o mercado vai começar a colocar um pouco na conta a ciclicidade da inflação. Então a inflação esse ano deve sumir do mapa, mas obviamente que passados aí 1 ano, 2 anos, pode ser que a inflação retorne para os mercados e os juros de 10 anos não consigam acompanhar essa queda dos juros de 2 anos. É um tema um pouco mais complicado de entender, mas a hora que assim, isso, na verdade, esse movimento ele é até salutar, né? Porque ele encaixa com a questão dos ciclos da economia. Então, me parece que no médio e longo prazo, os juros de 10 anos eles vão ser mais altos do que foram nessa última década. E de uma forma até natural, né? Uma forma como deveria ser o que a gente viu, na verdade, na última década, que foi a aberração, que deu muito dinheiro para muita gente que comprou, principalmente tecnologia. Então a gente não deve ver muito desse cenário que a gente viu na última década, um cenário um pouco mais duro em relação à questão dos juros de longo prazo, mas que funciona muito bem para a economia. Então essa é a minha primeira previsão para o ano e é uma previsão que, vamos dizer, cria o alicerce para as demais no sentido de criar as condições para a tomada de risco. Então a minha segunda previsão vamos dizer, eu espero que o S&P alcance os 6.000 pontos no final do ano. Em 2024 ainda. Em 2024 é possível, ainda. então. É possível.
Puxado pelas ações de tecnologia. Puxado pelas ações de tecnologia. O que acontece? As Big Techs, de forma geral, elas vão apresentar um crescimento, vamos dizer, um pouco acima da média do S&P esse ano. Mas eu não acho que elas também, e aqui eu estou falando das mega caps, né? Estou falando aqui das Magnificent Seven, eu não acho que elas vão, vamos dizer, serem reprecificadas, porque elas já estão com valuations bastante altos, elevados, estão caras. Mas os preços das ações vão avançar de acordo com o crescimento que elas entregarem na linha de lucro. É como se a gente não tivesse uma reprecificação, mas a gente tem simplesmente um avanço porque o lucro avançou. E isso vai ser suficiente para empurrar uma boa parte do índice S&P para cima. A outra parte, para mim, vem justamente do que eu estou chamando de Tier 2, ou segunda camada, melhor assim, né? A segunda camada da Bolsa Americana, que são formadas por large caps, empresas aí que negociam, que valem, de 100 bi a 500 bi de dólares. É impressionante, né, o valor dessas empresas. Que vão entregar resultados muito bons, mas que ainda vão sofrer esse processo de reprecificação. Né, que ainda vão ver seus múltiplos avançarem um pouco mais para se aproximarem um pouco mais das tais das mega caps. Então, esse Layer 2, essa segunda camada, ela vai acabar fazendo com que o índice S&P avance com muito mais força. Dentre as ações que a gente tem ali, eu posso citar para você, por exemplo, as ações do Booking, né, as ações da Salesforce. São companhias que estão aí nessa segunda camada, são companhias que estão com um horizonte de crescimento muito bom para o ano que vem, avançando na questão da inteligência artificial, todas elas aplicando a inteligência artificial para os seus negócios e vão conseguir ganhar muita produtividade. Então vamos ver seus lucros avançarem com muita força esse ano. Então, essa segunda camada vai acabar empurrando esse S&P aí para cima e quem sabe, né? Então, assim, acho que a gente pode ver essa bolsa batendo os 6.000 pontos. João, mas a gente tem também alguns riscos nesse começo de 2024, com as tensões se agravando lá no Oriente Médio e o petróleo voltou a ser um tema bastante importante e muito discutido, né? Com muita volatilidade, claro, mas ali está ainda entre os 70 a 80 dólares por enquanto. Você acredita que o valor, né, o preço do petróleo, ele possa disparar com esse agravamento? Como é que você está enxergando as commodities e o petróleo como um todo para 2024? Paulo, eu acho que tem dois pontos aqui relacionados ao petróleo, né? O primeiro deles é que o risco bélico talvez seja o único aí capaz de desconstruir esse cenário que eu estou trazendo para você. Então, vamos lá, nós temos hoje uma guerra, vamos dizer, temos guerras acontecendo em várias regiões do globo, né? Ou seja ela meio quente, meio fria, mas elas estão acontecendo em vários lugares do globo. E justamente essa última que aconteceu no Iêmen, ela traz um pouco de tensão, ela traz movimentação nos preços do petróleo. Esse é um ponto meio chave, mas eu não acho que ele é suficiente para fazer com que os preços do petróleo disparem. Os preços do petróleo estão sendo guiados pela questão da oferta e demanda, e a demanda de petróleo ela não está assim tão resiliente. E a oferta, por outro lado, ganhou um impulso muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles revitalizaram toda a produção do Permian, lá, do shale, do óleo de xisto, e no ano passado atingiram aí os recordes de produção históricos. Né? Então os Estados Unidos está produzindo mais óleo, a previsão para o ano que vem é que ele produza mais ainda do que eles fizeram no ano passado, ou seja, de certa forma você tem uma abundância no preço do petróleo, de um problema que era, vamos dizer, chave para a alta dos preços em 2021, especial. Estava todo mundo muito preocupado se ia ter oferta suficiente de óleo, e no final das contas o que a gente viu foram as empresas americanas se revitalizando, se reconstruindo para trazer uma produtividade maior. Eu estava acompanhando um pouco de perto o resultado de algumas empresas do setor e todas elas estão aplicando novas tecnologias para extrair o óleo de xisto, então por isso que elas conseguiram aumentar a produtividade. O número de poços nos Estados Unidos está meio estável, mas eles estão conseguindo tirar mais óleo dos mesmos poços. Então você tem uma dinâmica que é muito favorável. Isso
de certa forma, vai segurar o preço do petróleo nessa faixa dos 70, 80 dólares. O conflito bélico ele é perigoso, ele traz preocupação, ele pode causar uma ruptura, né, se a gente tiver a entrada de, enfim, países aí mais, vamos dizer, mais duros aí com essa questão da oferta de óleo, né, como Irã, enfim, mas eu não acho que isso vai acontecer, de certa forma, então, assim, não me traz muita preocupação, não está no meu cenário base, estaria num cenário mais de cauda, né. Eu vou citar aqui uma commodity que eu acho que tem muito mais risco por conta desse ambiente mais quente, né? Que é o urânio. O urânio, ele tem um dos grandes produtores de urânio, é o Cazaquistão, né? Tem sociedade com a Cameco, que é uma das maiores empresas do setor, mas a produção é lá no Cazaquistão. E o Cazaquistão tem ligações ali com a Rússia, alguma ligação com a China, mas ele produz urânio e manda para o Ocidente para que ele seja enriquecido e que abasteça as usinas nucleares, principalmente da Europa, né? Você tem muita gente ainda ali com usinas nucleares. E aí, pensando sobre a ótica do transporte, do frete logístico, ele tem aumentado substancialmente. Então o preço do urânio também tem acompanhado esses choques geopolíticos e tem subido bastante nesses últimos dias, inclusive. E o urânio não é muito comentado aí pelo pessoal. O pessoal está sempre de olho no petróleo, sempre achando que o petróleo vai ser o grande hedge vamos dizer, de um possível conflito armado, escalado. E eu acho que o urânio vai acabar respondendo de uma forma mais interessante para os portfólios sob essa ótica de conflito. Está acontecendo, a gente viu que a hora que o caldo esquentou ali, acabou que o preço do urânio subiu bastante. Pode surpreender então ainda. Pode surpreender ainda. Agora ainda no cenário internacional, nós tivemos a aprovação do primeiro ETF à vista de Bitcoin lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente já tem, mas muito importante para o mercado. Como é que você está olhando para o Bitcoin mesmo, dentro das possibilidades, das previsões aí para 2024? Paula, eu estou otimista com as criptomoedas. Tá? Eu vejo que as criptomoedas ganharam seu espaço junto aos investidores institucionais. A aprovação dos ETFs abre espaço para os fundos de pensão, para outros fundos de investimento maiores, a montarem posições no ETF à vista, sem que haja ali custos de derivativos, que quase sempre são muito elevados. Então, me parece que essa aprovação da SEC, ela dá um pouco ela coloca um pouco de gasolina ali na fogueira para justamente que os investidores passem a ter esse ativo dentro do portfólio de uma forma muito institucionalizada. Então vamos pensar que assim, os wealth managements ao redor do mundo agora vão começar a comprar esse ETF para os portfólios do pessoal aí que tem patrimônio, enfim. Então a gente vai ver o Bitcoin avançando agora, talvez não de uma forma tão volátil quanto foi no passado, mas a gente vai ver sim o Bitcoin avançando ao longo, vamos dizer, dos próximos meses. Obviamente que quando sai o fato, é clássico no mundo dos investimentos, né? Quando sai o fato, o Bitcoin está reagindo negativamente, faz parte um pouco desse processo. E uma das coisas que a gente tem discutido aqui na casa, na gestão, sob a ótica de curto prazo, né, é a migração do Bitcoin para o Ether, né, o Ethereum, enfim, porque agora o próximo ETF a ser aprovado vai ser o Ethereum. Então assim, tem dois pontos que, assim, se a gente olha para panorama 2024, me parece que as criptomoedas vão estar inseridas nesse ambiente institucional, então fazem sentido, acho que elas vão acabar andando. A gente tem aqui, nossa projeção aqui que o Bitcoin volte a fazer suas máximas históricas, ultrapasse aí, alcance os 70 mil dólares, né? A gente tem um pouco dessa cabeça. Vamos lembrar, de novo, pulso de liquidez é muito importante para a questão das criptomoedas e o pulso de liquidez está grande, vai ser forte, vai acabar empurrando as criptos para cima. Então a gente está bem otimista em relação a isso. E pensando também que o Bitcoin ele vai acabar servindo as carteiras como uma ideia de reserva de valor, né? É muito importante assim,
essa era um pouco da minha tese do ano passado. O Bitcoin tem outras questões, tem o halving aí que vai acontecer e tal, mas não importa, para mim isso daí é técnico e não é o que muda o jogo. O que muda o jogo é ele institucionalizar e ser visto como reserva de valor. Então, isso para mim é muito mais relevante no médio e longo prazo. Acho que é por isso que o Bitcoin vai para cima. Agora que a gente falou do cenário internacional, vamos puxar agora para o Brasil? Vamos embora. Como é que você está olhando? Quais são as projeções aí para os países emergentes? Como é que você está olhando aqui? Que ponto, né? A que nível, aí, patamar pode chegar o Ibovespa no final do ano? Paula, eu fiz uma estimativa bastante agressiva em relação ao Ibovespa, mas com base em números, né? Eu acredito que o Ibovespa possa alcançar os 170 mil pontos esse ano. Acho que tem espaço para ir até lá. Simplesmente porque você tem um processo esse processo de afrouxamento monetário, ele deve levar as condições do Brasil a melhorarem no médio prazo, né? Não vamos colocar aí 6 meses para frente. E aí, esse processo acaba reduzindo muito o custo de capital das empresas aqui no Brasil. E se você faz uma continha simples ali do CAPM, né? O CAPM é o modelo que se usa para precificar ativos. E se você faz uma continha simples, olhando para risco Brasil, olhando para diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos, crescimento de lucro, você vai ver que a simples melhora, a simples queda da Selic, o simples processo de desinflação que a gente está passando, ele faz com que o custo de capital das empresas aqui no Brasil caia por volta de 200 pontos base. Se isso acontecer, e aí, de novo, por simples matemática, você já vai perceber que o preço que está na tela hoje da Bolsa, vamos lá, algo ao redor ali dos 130 mil pontos, 135 mil, ele deveria estar mais próximo dos 160 mil. Então, qualquer surpresa adicional que a gente tenha de lucratividade das empresas ao longo desse ano, e a gente vai ter, né, seja lá porque as empresas fizeram o trabalho de casa nesses últimos anos, né, cortando custos, melhorando seus processos operacionais, seja lá porque as empresas também vão melhorar sua linha de despesas financeiras, qualquer melhora que vier adicional a isso vai acabar empurrando, vamos dizer, essa projeção dos 160 para 170 mil pontos. Então, assim, eu acredito bastante que a gente tem um espaço, uma janela muito positiva para a Bolsa bater os 170 mil pontos agora, no final do ano, né? De uma forma meio similar com o que a gente viu naquele ciclo de 16 a 2020, né? Que a Bolsa Brasileira andou muito forte, justamente porque a gente teve um processo desinflacionário e a gente teve um processo de afrouxamento monetário muito relevante, né? Naquele momento, a gente também tinha preocupação em relação às questões do governo, né? O governo Temer estava tentando aprovar as reformas, do mesmo jeito que agora o governo Lula está tentando aprovar outras reformas e tentando pilotar, de certa forma, aí a questão da política fiscal. Mas eu acho que isso daí é secundário. Eu acho que o afrouxamento monetário vai ser muito mais relevante, vai fazer com que o custo de capital caia. Se a gente tiver um excesso de lucros nas expectativas, a Bolsa vai nos 170 mil. E no processo desinflacionário, a gente sabe que as empresas de menor valor também costumam se dar, na verdade, ainda melhor do que as grandes, né? Qual é a sua projeção para as small caps? Eu acho que as small caps andam mais do que o Ibovespa esse ano, tá? Se a gente pensar no índice small, eu acho que o índice small vai ter um desempenho melhor do que o índice Ibovespa esse ano, justamente porque no índice Ibovespa a gente tem lá as grandes empresas brasileiras que, de certa forma, a gente já consegue enxergar o que elas vão dar de resultado esse ano. Acho que elas vão muito bem, mas as small caps, e aí vou falar mais até das empresas que são do cíclico doméstico, né, que estão muito mais envolvidas com a economia doméstica, elas precisaram fazer muito mais desse trabalho de balanço, trabalho das suas operações, suas estratégias, investimento, etc., para sobreviver nesses anos um pouco mais difíceis, né? Então eu acho que, olhando para essas empresas,
elas vão ter um salto maior nesse ano, com esse afrouxamento, com a queda dos juros. Acho que elas vão ter um desempenho melhor em termos de lucratividade. E isso, obviamente, vem para preço. Elas estão mais descontadas do que as grandes empresas brasileiras, apesar das grandes empresas brasileiras estarem super baratas. Por isso que eu acho que o que a gente vai ver vai ser realmente o que a gente pode ver, né? É um salto mesmo de retorno, seja para o Ibovespa, seja para o índice small. O índice small supera o Ibovespa ao longo desse ano. Agora, a projeção mais arriscada, se é que a gente pode falar aqui, é a projeção para o dólar, né? Mas é essa questão agora, queria te fazer essa pergunta aí capciosa, vamos dizer assim. Como é que você está enxergando para o dólar? Ele pode cair ainda mais? Eu acho que o dólar está bem posicionado nessa marca dos 4,80. Obviamente que ao longo do ano é muito provável que a gente vá ver esse dólar se depreciar em relação ao real, por conta de que a gente tem ainda um agro muito forte, um agro que traz muito dinheiro lá de fora, traz muito dólar, e isso, obviamente, vai fazer com que no andar da carruagem, somado aí ao apetite ao risco do investidor estrangeiro, etc., se a gente tiver uma janela de IPOs, tem todos esses movimentos que podem acontecer, a gente vai ver esse dólar caminhando, de repente, em direção aos 4,50. Mas para o segundo semestre, a hora que as coisas começam ali a se acalmar, eu acho que... E aí você, por exemplo, tem a sazonalidade do agro, né? Então, no final de ano, a sazonalidade do agro é sempre um pouco pior do que no primeiro semestre. Esse primeiro semestre é muito forte. Eu acho que a gente vai ver de novo esse dólar voltando a caminhar para essa casa aqui dos 4,70, 4,80, que é um dólar que faz com que o Brasil seja sustentável. Um dólar muito para baixo disso dificulta, traz problemas para o fiscal brasileiro, porque no final das contas os dividendos da Petrobras são dolarizados, a gente vende petróleo em dólar, né? Os impostos que a Vale paga são dolarizados, já que a gente vende minério em dólar. Se o dólar começa a cair muito, a gente começa a ter problemas em outras frentes que, vamos dizer, que vão trazer mais dificuldade para a economia, né? Então, não me parece razoável o Brasil ganhar muito espaço, a moeda brasileira ganhar muito espaço em relação ao dólar nesse ano. E aí, assim, se a gente projetar e olhar mais para frente ainda, me traz um pouco mais de sensação que a gente está no lugar certo, porque no final das contas, todo esse advento da inteligência artificial vai gerar muita velocidade de ganhos para os Estados Unidos primeiro, né? Então, assim, o dólar me parece bem posicionado para ganhar espaço em relação às demais moedas, no curto prazo, obviamente chacoalha, mas pensando na próxima década, estruturalmente o dólar está muito mais bem posicionado para ganhar essa produtividade que vem da tecnologia. Então, eu acho que assim, no Brasil a gente vai ter ainda uma força da exportação segurando um pouco essas pontas. O ciclo, né, no ciclo, o dólar se perde em relação ao real no curto prazo, mas acho que se estabiliza em um patamar parecido com o que a gente está vendo hoje. Agora a gente falou dessas 8 previsões para 2024. Como você, gestor de fundos, está adequando as carteiras? Bom, Paula, aqui na casa a gente tem diversas estratégias, né, de investimento. Então, a gente tem uma família de fundos que investe em tecnologia, a gente tem uma família de fundos que investe em ativos lá fora, enfim, tem um multimercado que investe nas mais diferentes classes de ativos lá fora. A gente tem os produtos que seguem os relatórios da Empiricus Research, né? Então são os clássicos, o Carteira Universa, que segue o Carteira Empíricos, o Microcap, que segue a série Microcap também. Então são fundos que já têm delineada a sua dinâmica de alocação inspirada nos relatórios da casa, mas nos fundos que nós ali da equipe de gestão nós conduzimos, então a gente tem essas classes, a gente tem fundos de renda fixa e também temos ali um fundo de ações. Bom, o que eu tenho feito, o que eu tenho procurado fazer é aproveitar os momentos de fraqueza dos mercados
para comprar mais ativos, especialmente ali nos fundos de renda variável. Então, obviamente, na gestão, na condução da gestão, nós trabalhamos com volume de caixa interessante para justamente aproveitar essas oportunidades, e a gente tem procurado comprar ativos que vão se beneficiar desse processo aí de afrouxamento monetário mesmo, que vão conseguir gerar mais retorno para os acionistas esse ano, né? Nos fundos de tecnologia, eu tenho direcionado um pouco de esforço para justamente essa segunda camada da Bolsa Americana, essa segunda camada da tecnologia. Então, por exemplo, um dos nomes aqui eu até já citei, que é o nome da Salesforce, é a nossa top pick dentro do Tech Select, né, que é o fundo de tecnologia. Junto a ela eu tenho lá as ações da Microsoft também, que eu acho que vão apresentar um bom desempenho aí em 2024. Se a gente vai para o fundo de tecnologia que é mais agressivo, né, que está um pouco mais na fronteira da tecnologia, a gente tem ali investimentos no mRNA de novo, né, as ações da Moderna ganharam atenção, chamaram atenção por conta da vacina ligada ao combate ao melanoma, né? Então, a primeira vacina de mRNA que se mostra efetiva em relação ao câncer, né? Então, parece que eles estão no caminho certo. A gente tem investimentos ali também vamos dizer, inteligência artificial, mas assim, dentro de tecnologias específicas das ferramentas de inteligência artificial. Então, também uma coisa que dá um passo à frente, e investimento em urânio, né, que também está permeando aí as outras carteiras também de investimento internacional. E no local, a gente está procurando comprar cases que, enfim, vão avançar bem ao longo desse ano, justamente por conta desse processo de afrouxamento. Então, por exemplo, temos lá na carteira as ações da Redditor. A gente acha que eles vão conseguir equilibrar a aquisição que eles fizeram do Sul América e vão se destacar aí ao longo de 2024. E temos lá ali também na carteira as ações da Edux, né, que também está avançando nesse segmento de medicina, e o segmento de medicina, vamos dizer, guarda uma resiliência muito grande. E, obviamente, ao longo desse ano eles vão pagar menos juros da dívida e isso vai liberar lucratividade aí para os investidores. Então, a gente tem tentado montar essas posições nesse bottom-up e tentar, vamos dizer, surfar um pouco desse vento de cauda aí que deve vir para os mercados. E em renda fixa, a gente tem montado estratégias de curva de juros. Então, eu falei aqui do bull steepening, a gente tem feito a mesma coisa para os juros locais, né? Eu tenho um pouco na minha cabeça que essa dinâmica que eu comentei lá de fora, ela deve se repetir aqui em algum grau, né? Os juros longos aqui no Brasil não vai cair muito mais do que os juros curtos, não acho que faz sentido, acho que os juros curtos caem com mais força, os juros longos ainda fica guardando, o juros longo ele guarda o risco fiscal da economia brasileira, então acho que a curva ainda vai se inclinar mais, então tem espaço aí para a gente ganhar algum dinheiro nesse trade. Gosto dos títulos atrelados à inflação, então a gente tem montado posições em inflação, enfim. Acho que tem um potencial muito bom para 2024, especialmente porque essa curva ela deve cair como um todo, né? E isso faz com que os títulos andem muito bem. E estamos dando uma pincelada em crédito, especialmente em FDICs, que é uma estratégia que eu conheço, enfim, da minha casa antiga, e acho que a gente pode agregar alguns pontos aí de retorno para os investidores que gostam da dinâmica da renda fixa, né? Ainda está bastante atrativa para quem enfim, tem um perfil mais conservador, vamos dizer assim. Então são essas as classes. E tem os fundos de cripto, né, também, que devem ir muito bem esse ano, né? Nossos fundos de cripto têm uma dinâmica ativa, né? A gente tem um produto que é passivo, né, o Crypto 11, que é negociado em bolsa, mas a gente tem os fundos que seguem os relatórios da Empíricos, inclusive, que tem uma dinâmica bem mais ativa, compra algumas altcoins, então que acho que vão acabar surfando muito bem esse boom de liquidez que a gente vai ver ao longo desse ano. E tendo essas 8 projeções, como que o investidor deve se alocar para conseguir bons rendimentos em 2024? Paulo, o investidor ele deveria começar
vamos dizer, a mover a sua carteira em direção à tomada de risco, né? Para aqueles investidores que estejam mais posicionados em renda fixa, chegou um pouco a hora deles colocarem um pouco mais de recursos na renda variável. E aí eu gosto de uma distribuição, uma alocação nacional e internacional, né? Para aqueles que têm mais apetite a risco, eu ainda colocaria as criptomoedas e, vamos dizer, a fronteira da tecnologia no radar, porque eu acho que ali você pode ter retornos diferenciados ao longo dos próximos meses. A gente provavelmente vai ver empresas aí que estão na fronteira da tecnologia subindo 100%, 200%, simplesmente porque elas sofreram muito em 2022 e também no começo de 2023, estão atrasadas em relação às demais empresas de tecnologia. E eu gosto também das Magnificent Seven, né? Eu acho que assim, são cases que você tem que ter no seu portfólio, são as maiores empresas do mundo, que de certa forma guardam ali uma segurança bastante grande. Então, eu acho que essa dinâmica, essa direção do pêndulo tem que ir para o risco agora, para você poder surfar esse ano e aproveitar, né? Que eu acho que vai ser um ano muito bom. Obrigada pela participação, João. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. E você que tiver interesse para acessar a carta completa do João, é só clicar no link aqui da descrição. É de graça. Até mais.